Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre a mandioca. De acordo com os últimos dados levantados pelo CPEA, os preços nominais da mandioca caíram cerca de 2,6% nas últimas 4 semanas. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender o atual momento de mercado para mandioca, a gente recebe aqui o Fábio Isaías Felipe, ele que é pesquisador do CPEA, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Fábio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, tudo bom? É muito bom estar falando com vocês. Fábio, vamos começar mostrando, né? A gente falou aqui dessa queda de 2,6% nas últimas 4 semanas. Quais são os atuais patamares de preços da mandioca no mercado e por que a gente acompanhou essa queda nesse último mês? Os preços da mandioca têm se situado na casa dos 310, R$ 320, né? Como você já salientou, houve essa queda em termos de preços aí. Essa queda ela está muito mais atrelada às condições nos mercados dos derivados do que na oferta propriamente dita, né? Nos últimos meses, nos últimos momentos, na verdade, a oferta tem sido baixa. No entanto, a demanda pelos produtos derivados, no caso a farinha e a fécula, tem sido mais fraca, né? E a consequência disso tem sido a pressão sobre os preços. E aí, essa demanda menor já vem de algum tempo? O que a gente pode dizer sobre essa demanda? Existe aí algum motivo para isso? É esse momento de pandemia? Existe alguma outra explicação para essa queda na demanda, Fábio? Bom, Guilherme, a fécula de mandioca, mais especificamente, né, é um insumo, uma matéria-prima que é utilizada em uma gama de setores, né? Vai desde o setor alimentício até a indústria química, por exemplo. E como é de conhecimento, desde o início da pandemia, tem havido quedas até que significativas, né, na produção industrial. E isso, sem dúvida, tem afetado o consumo de fécula. Mais recentemente, a gente viu uma queda no que a gente chama de consumo aparente, né? Embora tenha se recuperado na transição junho para julho, os níveis de consumo aparente calculados pelo CPEA aí são bastante baixos. E aí, Fábio, você falou, né, desse uso da fécula até em outras atividades industriais, acaba sendo um termômetro do mercado, da indústria de forma geral, essa demanda pela fécula. A gente verifica em algum curto prazo ou médio prazo uma recuperação nessa demanda para estimular novamente os preços da mandioca no mercado brasileiro? Olha, o que a gente tem observado são crescimentos pontuais em termos desse consumo de fécula, certo? No entanto, nós avaliamos que um movimento mais duradouro, mais permanente, fica bastante atrelado, de fato, à retomada do comércio, à retomada da produção industrial e, obviamente, que tudo isso deverá ocorrer somente após a pandemia, né? Então, nós não temos ali um cenário tão favorável para a fécula de mandioca nesses próximos meses. E aí, falando para o lado do produtor, Fábio, esse atual patamar aí entre 310 e 320 reais que você comentou, é favorável para o produtor, garante uma rentabilidade ou deixa as contas apertadas para quem produz essa mandioca? Olha, conforme cálculos do CPEA, né, junto aos produtores, inclusive, nós observamos ali uma situação de margens bastante apertadas, né? Se considerarmos o custo total do produtor, que é aquele que paga, inclusive, a reposição do patrimônio, né? A situação não é favorável, não. E é importante salientar aí que nas últimas safras o produtor já não vem em uma situação de tranquilidade, por assim dizer, né? Então, embora os preços próximos dos patamares do ano passado, ainda coloca o produtor em uma situação de bastante dificuldades. E aí você falou, né, que essa queda de preços, apesar de uma oferta restrita nesse momento, o que a gente pode falar aí do lado da oferta, o que a gente pode esperar daqui para frente, o desenvolvimento da safra, o que a gente pode falar agora do lado da oferta de mandioca?
Bom, podemos dizer o seguinte, que estamos ali no momento de transição do que a gente chama de safra velha para safra nova, raiz velha para mandioca nova, né? Então, daqui para frente, daqui para final de ano, terá raiz somente cultivada no ano passado, que é a famosa mandioca nova de primeiro ciclo, né? Bom, o interesse de colheita por parte do produtor, pelo menos por hora, não tem sido dos maiores, uma vez que esse produto tem uma produtividade agrícola menor, bem como o rendimento de amido, que é como o produtor recebe pelo produto, né? Então, desse modo ali, poderá haver uma diminuição de oferta a partir desse último trimestre do ano. Estamos falando ali meados de setembro a meados de novembro. Embora essa oferta possivelmente venha a ser menor, isso não significa também que os preços venham a se recuperar, porque como a gente já conversou antes, né, tudo isso se atrela bastante também à demanda pelos derivados. Fábio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse momento para o mercado da mandioca. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Bom, o recado que eu deixo é que o CPEA é uma instituição que trabalha junto com o produtor, né? Agradeço também a esse espaço e nos colocamos à disposição ali do produtor, do industrial que quiser obter mais informações. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Estamos à disposição. O Fábio Isaías Felipe, ele que é pesquisador do CPEA, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado da mandioca. Segundo os últimos dados levantados pelo CPEA, os preços nominais da mandioca aqui no Brasil caíram 2,6% nas últimas 4 semanas e hoje ficam em patamares entre R$ 310 e R$ 320 reais. Segundo o Fábio, apesar de um momento de baixa oferta, é a demanda ainda mais fraca que ocasiona essas quedas nas cotações, deixando preços em patamares com margem bastante apertada para o produtor, levando-se em conta aí os custos de produção, inclusive com a troca, a recomposição dos patrimônios das lavouras. O Fábio explicando para a gente que a demanda pelos derivados, principalmente a fécula da mandioca, que é utilizada em diversos setores, inclusive industriais, está bastante baixa. Esse momento de pandemia, com paralisação do comércio, também de atividades industriais, afetou esse consumo e, pelo menos num curto prazo, não existe uma perspectiva de melhora nesse sentido. Vai ser necessário realmente retomar toda a atividade industrial, o comércio, com provavelmente apenas com o fim da pandemia do coronavírus, para esse preço vir a se retomado. A perspectiva do CPEA é ainda de uma queda na oferta da mandioca para esse último trimestre do ano, já que o produtor tem menos interesse em realizar a colheita nesse momento, mas mesmo assim não vai ser suficiente para alavancar esses preços, já que a demanda, principalmente pelos derivados da mandioca, segue bastante restrita. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.